Então, eu vou falar, brevemente, espero, sobre 3 assuntos. Vou dar um breve testemunho de como foi minha vida na universidade, falar sobre técnicas de distorção de comportamento e do caso do marxismo no Mackenzie. Tá? Sei que parecem assuntos que não têm ligação entre si, mas vocês entenderão que tem sim. Bem, o pastor me pediu que eu explicasse como o aluno que chega na universidade, o aluno que tem um background, um passado de igreja, tem pais cristãos, como acontece dele chegar na universidade e a mente dele se voltar para o contrário, Geralmente ele se torna um inimigo mesmo da igreja de Cristo, Como isso ocorre. A melhor resposta é que isso não ocorre somente ali na universidade, Há anos de preparação, e isso ocorreu comigo também, por volta dos 14 anos, numa aula de história em que o professor falava sobre as cruzadas, eu me declarei ateu, Acho que eu nem sabia o que era isso, mas me declarei ateu. Permaneci assim até mais ou menos os 18 anos, depois fui aquele jovem místico, eu creio numa energia e tal, agnóstico. Neste período, foram 4 anos breves, tive professores que me amaciaram, para eu chegar na universidade pronto para ser um militante, Não só enquanto eu estudava ali, mas um militante enquanto professor, para avançar a causa da revolução, por assim dizer. Então, não foi só o ambiente escolar que me levou a isso, mas toda uma cultura geral, Aí você inclui música, literatura, tudo isso que toca os corações dos jovens, Dentro dessa mistura havia o amor pelos pobres, e o ódio aos ricos e poderosos que a cultura marxista ela geralmente prega, Bem, quando eu cheguei na universidade, eu fiz um caminho inverso da maioria dos calouros. Deus, em sua infinita misericórdia, já nos primeiros anos, eu fiz geografia na Universidade de Brasília, mas não me formei, Fui expulso, mas fui expulso por falta, Não foi desobediência. Eu sei que temos uma geógrafa ali, Fiquei sabendo poucos dias atrás. É uma ciência maravilhosa, mas eu vi que não era bem para mim. Em 2005 eu cheguei na universidade e já no final de 2006 minha mente havia mudado completamente, Eu havia passado por um processo de conversão e a coisa foi gradativamente perdendo o sentido, Me formar foi perdendo o sentido. Mais um fatorzinho, voltando um pouquinho ao que eu havia dito antes, Quais são os elementos e fatores que levam o jovem a abraçar o marxismo, O próprio Marx confessou isso. O evolucionismo ele é pregado muito fortemente, não só pela cultura, mas também na escola. E o Marx ele chegou a confessar que a atuação dele se deu entre 1848, com o lançamento do Manifesto Comunista, e nos anos seguintes, na década de 60, 1860, ele falou que a base sociobiológica do marxismo deveria ser
A Origem das Espécies de Darwin, né? Então também fui bastante influenciado por isso. Ele diz que o fundamento é o fundamento histórico natural de nossa concepção. E aí, durante alguns meses, eu fui um cristão comunista, né? Eu tentava fazer como se fosse uma harmonia, né? Entre coisas que, pouco tempo depois, eu percebi que não podiam ser harmonizadas. Depois que me convenci de que o comunismo era, assim, essencialmente anticristão, apesar, né, de ter vários cristãos, assim, que intelectualmente são respeitáveis, né? Eles fizeram uma grande obra tentando fazer essa harmonia. Eu estava estudando esses sujeitos, mas, né, não tem como fazer. Eu percebi que não tem como fazer essa harmonia. E ali na universidade comecei a ter alguns embates com professores, né? O primeiro embate se deu sobre o desconstrucionismo de um tal de Jacques Derrida, né? Que essa teoria diz que nenhum texto faz referência a um objeto, né? Se eu falo o Júnior está sentado no banco do meio da igreja, né? Eu estou, na verdade, me referindo a outro texto e não à realidade. Ali eu já tive um embate, mas eu meio que perdi o embate lá na universidade, né? E alguns anos depois, eu tive um embate com uma professora da licenciatura, que ela começou a falar sobre a questão dos homossexuais e do possível tratamento, né? Que haveria, que os homossexuais poderiam ter, né? Caso desejassem. E ela falou sobre isso em sala de aula, falando que era um absurdo, e eu mostrei algumas teses para ela, né? E com tanto links quanto bibliografia na época. E resumindo, eu falei: olha, professora, creio na sua honestidade intelectual, mas se você não admitir pelo menos a existência de que tanto existem homossexuais que querem abandonar sua prática, quanto existem psicólogos e psiquiatras, né, que desejam ajudá-los, você estará sendo desonesto intelectualmente. E há trabalho científico nisso. E aí ela pegou uma aula todinha para me execrar, né? Ela ficou por volta aí de 1h20, só falando desse caso, né? Esses fundamentalistas que estão aqui, estão no lugar errado, tal. E eu levantava o dedo assim, ela: não, Rafael, agora não. Você não tem direito de falar agora. E eu cheguei ao final da palestra, né? Da aula dela. E falei: professora, podemos conversar? Ela: não, estamos muito nervosos. Eu falei: não, eu estou calmíssimo. Não dá para nós conversarmos? Não, por enquanto está encerrado. Outro dia nós nos falaremos. E fui percebendo que ali não tinha muito futuro, né? E assim, eu sei que eu poderia ter me formado, né, muito bem me formado, e foram vários fatores que me levaram a abandonar o curso, mas assim, tive várias pessoas e livros que me ajudaram nesse processo de conversão, que no meu caso foi um processo bastante apologético, né? E obviamente o primeiro deles foi a leitura bíblica, né? Que assim que eu passei pelo processo de conversão, comecei a ler a palavra. Tive amigos maravilhosos que até hoje tenho, né, um sujeito que considero pai na fé, que foi me ajudando nos primeiros passos. Um dos principais foi o pastor Richard Wurmbrand. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele escreveu o livro Por que Marx era um Satanista. Eu acho que até o professor Alfredo já falou sobre esse livro nos vídeos dele. Ontem acho que ele fez uma referência a ele também. Ele ali prova que... ou dá provas quase inequívocas, né, de que Karl Marx, de fato, ele tinha, né, algum relacionamento com o inimigo, né, como diz o Júnior.
Outro sujeito que me ajudou bastante foi o Adalto Lourenço e um adventista chamado Naor Souza. Eles ajudaram, assim, em um documentário chamado Impressões Digitais da Criação, eles me ajudaram a quebrar essa crença ferrenha que eu tinha na evolução e numa terra de bilhões e bilhões de anos. E outros sujeitos aqui que depois eu falo melhor sobre eles. Então, esse aqui é aqui onde eu queria dar o breve testemunho, né? E agora eu vou falar sobre as técnicas psicológicas ou técnicas de extorsão de comportamento. É assim que vários estudiosos chamam essas técnicas. Elas têm nomes infinitos, né? Até porque cada pessoa que quer acrescentar uma coisa à técnica e quer vendê-la, né? Quer ganhar o seu dinheirinho. E aí ele dá um nome novo e apresenta aquilo como novidade e, de fato, fica rico, né? Porque essas técnicas, elas são efetivas, elas têm um poder enorme. Especificamente, no caso de quem está entrando na universidade, você tem o rito iniciático, né? Que é o trote. Então, no trote, você tem ali uso de drogas, embriaguez, né? Tem um caso que ficou famoso aí na internet de alunas, né? E até alunos, né? Do sexo masculino, mas do que mostra eles são alunas que prometiam não negar sexo aos veteranos, né? Isso tudo no trote. Então, é uma espécie de batismo, né? Do meio universitário, o rito iniciático. E vou falar de outras técnicas aqui que eu obtive. Tem vários livros sobre isso, né? Mas essas técnicas, o livro que mais fala sobre essas técnicas usadas no meio educacional é o livro Maquiavel Pedagogo. Depois eu vou pedir para o Otávio colocar na descrição aí do vídeo. E uma das técnicas é a conformidade, conhecido como normas de grupo ou peer pressure também, né? Que é a pressão dos pares. E aqui nós temos como exemplo festas universitárias, né? Os trotes, protestos e shows, né? Então, nesses momentos, você se sente impelido a estar junto com um grupo, né? É aquele também chamado de efeito manada, né? Então você tem isso desde já do ensino médio e no ambiente universitário isso se intensifica bastante, né? Eu mesmo cheguei a participar na minha época de protestos, festas, né? E ali não estavam só alunos, né? Estavam professores também dando aquele empurrãozinho para que você sirva a mesma causa que eles. O outro é submissão à autoridade, que no caso desse embate com a professora de licenciatura, né, foi bastante claro. Mas eles usam também trabalhos e perguntas, né, escritos, e perguntas de prova tendenciosos, né? Ou seja, se você não responder da maneira ou não fazer o trabalho da maneira que o professor acha que você fará, você vai diminuir sua nota, né? E o professor vai diminuir sua nota. Submissão à autoridade inclui também o que se chama de dropping names, você estar sempre usando pessoas de autoridade no meio universitário, né? Aí você usa tanto a autoridade imediata, né, são professores mestres que estão ali no meio, que são considerados gênios e tal, quanto você tem a autoridade dos grandes intelectuais famosos, né, famosos na nossa época, né, porque com certeza haverá intelectuais mais capacitados se você sair ali do métier universitário, principalmente se você olhar mais para trás, né? Mais para, principalmente os intelectuais cristãos, né? Isso inclui também humilhações em sala de aula, como ocorreu no meu caso, né? Você tem a técnica pé na porta, na qual você pede pouco e com o tempo você obtém muito.
Exemplo assim, vamos fazer uma vaquinha de 50 centavos para ajudar na fiança de um sujeito que rasgou a Bíblia numa parada gay. Aí o pessoal fala, mas são só 50 centavos, você não vai ajudar, né? Quem não tem uma criação cristã e tal, ou está com essa criação fraca, 50 centavos, vou dar, né? Contribuir com um abaixo-assinado contra um conservador malvadão que leu lá Levítico, né? Isso eu estou falando aqui mais nessa questão que está tão em voga hoje em dia, que é a que eles chamam de homofobia, né? Aí fala, né, você contribui, só uma assinaturazinha não vai dar. Aí você vai lá, tá bom, vou assinar, não vai custar nada. Outro exemplo, sei lá, usa uma pulseira rosa em sinal de protesto contra a homofobia, tal. E aí, você, fazendo essas pequenas coisas, você vai se comprometendo. Você se compromete cada vez mais com uma causa que, às vezes, você nem concorda, mas como você já agiu, aquilo gera o que se chama, na psicologia, de dissonância cognitiva. Ou seja, são duas opiniões que você não sabe que elas são contrárias, né? Elas são incoerentes, mas você as defende a ferro e fogo, entendeu? E aí só depois que alguém te dá uma espécie de tapa na cara, assim, né? Intelectualmente falando, né? Alguém te mostra, não é assim, e você vê que essas duas ideias elas são bastante contraditórias, né? E você tem também a técnica chamada porta na cara. Nessa aqui é o contrário, você pede muito e obtém menos. E as pesquisas científicas, né, elas mostram que todas essas técnicas elas têm uma efetividade, né, muito maior do que 50%. Algumas chegam a 80%. Tem um caso de um sujeito que ele é professor, tem outro professor e um aluno. O investigado é o professor, é o primeiro professor. E o segundo é o que fala assim, olha, você vai dar choques num sujeito quando ele errar as respostas. E esses choques vão aumentando. Na verdade, ele não leva choques, mas é um ator que fica gritando lá. E assim, 85% das pessoas elevam, quanto mais a pessoa erra as perguntas, né, o suposto aluno erra as perguntas, mais ele aumenta a quantidade de choque até a pessoa quase morrer. E o outro sujeito que está fazendo parte ali da comissão, né, fala, não, você tem que continuar o experimento. E as pessoas vão até o final, até quase o sujeito, o ator, falar que está morrendo. Vamos falar aqui de novo do porta na cara. Eles te pedem para fazer o seguinte, você pode pagar R$5.000 para ir a um congresso sobre legalização de aborto? Não pode? Não, então contribui com R$5 para ajudar os que vão ao congresso sobre legalização da maconha. Não pode R$5? Dá 3, dá 2. Então, aqui você faz o contrário, você pede muito para obter pouco, certo? Você tem também a estimulação contraditória, que é a maneira mais rápida de gerar essa tal de dissonância cognitiva. Você dá estímulos para a pessoa, isso aqui tem muito a ver com o behaviorismo, né? Quem conhece psicologia aí, Skinner e Pavlov, né? Você dá estímulos contraditórios ao paciente, por assim dizer, ao investigado, até que ele gere a dissonância cognitiva. E quando ele está no estado de dissonância cognitiva, ele fica bastante confuso, né? Ele fica maleável, ele fica plástico. Assim, o sujeito, digamos, aquele que está investindo nessa extorsão de comportamento, ele consegue manipular totalmente essa pessoa, ok? E aí, assim, a conclusão dessas técnicas, né? Aqui eu só enumerei algumas, como eu disse, são infinitas. Infinitas não diria, né? Mas cada dia pode surgir uma nova, mas eu creio que esteja na casa das centenas aí, certo? A conclusão é que, hoje em dia, tanto na universidade quanto no ensino médio fundamental, você tem um foco total no ensino não capacitivo e não cognitivo. Você só tem uma espécie de ensino
ensino não, mas uma técnica mesmo de distorção de comportamento moral, ou seja, quem planeja, quem faz os grandes planos de educação, tanto para a universidade quanto para os outros níveis de ensino, o objetivo deles é criar, digamos, cidadãos para a nova ordem mundial, né? Criar cidadãos que sejam globais e tal. E nós vemos que, no fundo, o objetivo é diminuir ao máximo possível o número de cristãos convictos no sistema educacional. Se ele se diz cristão, pelo menos ele não deve ser um cristão convicto, certo? Agora, vamos para o terceiro assunto, que eu fiz uma pesquisa sobre teses universitárias nas universidades. Como eu sou só um, né, eu até queria que mais pessoas participassem, mas eu só consegui fazer de 100 teses, até porque exigia bastante leitura de cada tese. Isso aqui foi o professor Olavo de Carvalho, alguns conhecem aqui, quando ele era vivo ele pediu, eu comecei a fazer, mas só deu para fazer 100. E dessas 156 eu fiz, falei, vou começar pelo Mackenzie, já que eu sou protestante, eu vou fazer aqui de uma universidade protestante só para saber como é que está a situação lá, né? E essa pesquisa era para saber quantas teses eram patentemente pró-comunistas, de agenda ou fundamento comunistas, não comunistas, né, neutras, e anticomunistas, certo? Esse segundo caso aqui, de agenda ou de fundamento comunista, geralmente é o uso de teóricos que não são do próprio Marx, mas são da escola marxista, né? Geralmente da escola de Frankfurt, que é uma escola marxista. E aí nessa pesquisa eu pesquisei 3 palavras, Marx, marxismo e marxista. E o resultado foi que, num universo de 56 teses do Mackenzie, 26 eram patentemente pró-comunistas. Ou seja, o sujeito ele colocava ali no corpo, geralmente ele colocava no início, né, no prólogo, algum chamado à revolução. Certo? Estou fazendo esse trabalho aqui, tal, agradeço aos camaradas que me ajudaram para, né, chegarmos mais perto da revolução e tal. 16 delas eram de agenda ou fundamento comunistas. Isso aqui, como eu falei, agenda, né, ou seja, eram pregando agendas que estão ali no manifesto comunista mesmo de Marx, né, mas não usavam obras de Marx, ou de fundamento comunista, como eu já expliquei, que são de autores marxistas, mas não do próprio Marx, que muitos dizem que eles modificaram demais, né? Eles corromperam a ortodoxia marxista. Isso eu não sei dizer se é de fato assim, mas parece que é. 14 eram não comunistas, né? Geralmente era de letras, né? Eram estudantes que usavam às vezes um ou outro trecho de Marx e tal, mas não formavam nenhuma posição pró ou contra, né? E, né, se vocês calcularam aí, eu devia ter colocado aqui, perdão, mas se vocês calcularam, já deram a 56, né? Ou seja, 0 na Universidade Mackenzie, 0, nenhuma das teses era anticomunista, certo? E, assim, não é uma coisa de outro mundo você fazer uma tese anticomunista. Você assim, pega autores que são até simples, entendeu? Você recebendo uma orientação simples e tal, você consegue fazer uma monografia, no mínimo, entendeu? Mas tem 0, ou seja, é uma coisa que você ser antimarxista, anticomunista na universidade, numa universidade cristã, é praticamente proibitivo, certo? Eu sei que lá devem ter vários alunos que são anticomunistas, mas os próprios professores impedem que ele, né, crie uma tese anticomunista. No máximo, ele pode ser neutro, certo? Isso faz parte de uma técnica também conhecida como espiral do silêncio. Ou seja, quando
você como o dono do poder, não permite que o seu inimigo fale. Você não permite que ele tenha voz. E, no caso universitário, você ter voz é você fazer trabalhos. É você escrever e aquele escrito ser reconhecido como algo até próprio da universidade. Né? Quando você escreve uma tese, ela não é só sua, ela é também da universidade. E bem, como nós estamos falando aqui do Mackenzie, isso nos leva a concluir que o marxismo também está na igreja, né? Mesmo o Mackenzie não sendo assim uma universidade totalmente conservadora, né? Mas ela assim meio que deveria ser, né? Ela deveria, dentre todas as universidades, no mínimo, prezar pela igualdade, né? Você tem aqui 2 grupos, vamos deixar os 2 debatendo entre si e tal, mas nem lá. E, bem, como o Mackenzie forma... Eu sei, o Mackenzie não tem seminário mesmo para formar pastor, né, pastor René? Então, mas mesmo assim, você tem ali, você pode fazer com validação vários... Você tem a matéria de teologia lá, matéria não, né? A graduação de teologia, e vários sujeitos que se formam ali em teologia vão se tornar pastores, né? E isso nos leva a crer que o marxismo ele está entrando bastante nas igrejas, né? Ele já entrou bastante, né? Eu investigo essa questão, sei lá, há uns 10 anos mais ou menos, e a coisa estava até pior há uns 10 anos atrás, né? Hoje, pelo menos, nós temos essa capacidade de estar aqui, né? Falando sobre esses problemas. Nós, na universidade, né, certamente não teremos nenhuma porta aberta, mas pelo menos nas igrejas hoje nós já temos isso, né? E, bem, o marxismo na igreja, ele, na igreja protestante brasileira, ele se dá sobretudo na teologia da missão integral, né? Que tem alguns expositores aí, tem uns charás do pastor René, né? René Padilha, Ariovaldo Ramos e vários outros sujeitos aí que, assim, eu não acompanho muito, digamos, as pregações do dia a dia da igreja deles, mas as opiniões deles são bastante controversas, né? Eles negam com muita facilidade inúmeros preceitos bíblicos para avançar a sua agenda política, para fazer com que suas ovelhas se tornem agentes da revolução, ou pelo menos simpatizantes, né? Pode perguntar. Sim. Sim, é verdade. Então, o nome Missão Integral, eu entendo que ele tem um apelo para falar, olha, você não deve só pregar o Evangelho, você tem que pregar o Evangelho e lutar pela vida do pobre. Não é ajudar o pobre, é lutar pela vida do pobre, entendeu? E trucidar, né, os malvadões, né? Então você não pode... trucidar não é a palavra certa, mas se opor, né? Falar contra os malvadões e tal, né? Os senhores do dinheiro, né? Então, o nome quer dizer isso. Mas a missão integral, ela vem, a raiz dela está ela é uma espécie de filha da teologia da libertação católica, né? A teologia da libertação católica é fortíssima, né? Hoje também está perdendo força, porque a maior força dela era na América Latina. E a teologia da libertação praticamente fundou o PT, né? O Gilberto Freire, se não me engano, foi um dos fundadores do PT e era aquele Frei Beto também, aquele mais velho, Boff, Leonardo Boff. Leonardo Boff, tem um Gutierrez também lá no México. Esses são meio que os 4 cavaleiros da teologia da libertação, né? E eles influenciaram bastante o lado protestante. O lado protestante criou o que hoje se chama de missão integral. Além desses nomes que eu falei, pastor, se o senhor se lembra de algum na igreja protestante, René Padilha, tem o Terra Nova, né?
Não, é o René Terranova. O René Padilha acho que é outra heresia. Então, e são sujeitos... Parece que a base deles é em Niterói, né? Eles são bem fortes por lá. Ricardo Gondim. Tinha o Robson Cavalcante também, que era da igreja anglicana, né? Ele faleceu, o filho dele matou ele. E tínhamos esses nomes aí. E quem faz seminário e curso de teologia sabe que ainda é muito forte isso em vários cursos. Eu acho que quase toda grande cidade vai ter, que tem curso de teologia, vai ter um professor bastante liberal e que esposa essas ideias e que é um entusiasta da missão integral. Partindo aqui já para um encerramento, vou citar uma frasezinha do Chesterton, que ele fala que o mundo está repleto de ideias cristãs enlouquecidas. E eu vejo que o marxismo não foge, né, a esse ponto, né, que talvez exagere demais, né, o amor pelo oprimido, né, pelo pobre, exagere demais a questão da justiça, né, faz com que as pessoas creiam que a justiça, o poder de justiça está na mão delas e não na mão de Deus, e faz com que essas pessoas, como explicou o pastor Alfredo ontem, creiam na imanentização do escatom, né? Eu sei que é uma expressão bem esquisita, mas o escatom é as últimas coisas, né? E a imanentização é você trazer isso para uma esfera terrena. E eu acho que esse é a principal oposição do marxismo ao cristianismo, né? Bem, e vou fazer aqui antes das perguntas, né, uma conclamação, né, aos pais que orem pelos seus filhos e os acompanhem nessa jornada de estudos, né, na jornada até a universidade. Da universidade em diante é mais difícil, né, geralmente o filho vai para uma república e tudo mais. Esteja próximo dos seus filhos, dos filhos pequenos, eduque-os na fé, né? E aos jovens eu conclamo que se preparem para ser os educadores da próxima geração, né? Que a igreja volte a ser, né, essa é a educadora do mundo, né? Que a igreja volte a ser um centro intelectual mesmo, um centro de refúgio, não só espiritual, mas intelectual também. E agora eu abro para perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Diga, Alexia. Fala no microfone aí, o Luca tá levando, que eu não ouvi bem. Eu sempre escuto aqui e ali, mas eu não sei o que é. O que é agenda comunista? Agenda é um objetivo, né? Agenda é sinônimo mesmo de objetivo, né? Neste caso aqui, eu peguei alguns objetivos que Marx delineia lá no Manifesto Comunista e vi que várias teses faziam uma defesa dessas agendas, né? Desses objetivos, entendeu? É apenas um sinônimo para objetivo mesmo. Sim, um dos objetivos que está lá no manifesto é o aumento dos impostos, por exemplo. E faz com que o Estado, né, ganhe cada vez mais poder. Educação pública. Assim, no caso, quando eu digo educação pública, é uma educação totalmente pública, né? Não deixar nada para a parte privada ou para pais educadores. E, bem, se você for pegar a escola de Frankfurt, que é uma escola que bebe toda do marxismo, aí a agenda se expande muito, né? E você tem todos esses objetivos que os grupos políticos atuais estão forçando tanto para promover, né? Ideologia de gênero, feminismo, né? Tudo isso. Oi? Período integral, justamente.
Justamente. E a agenda também é infinita. Cada dia surge uma coisa nova para atacar a igreja, entendeu? Prossiga. Essa luta contra as instituições, alguém que abre alguma instituição lá educacional, e essa luta contra as famílias homeschooling, na verdade, nada mais é do que um objetivo da agenda comunista. Sim, sim. Eu digo que não é só comunista, né? Mas de vários outros setores hiperpoderosos hoje que estão aí sobre nós, né? Eu entendo hoje que os oligopólios, né, as grandes empresas, elas usaram o marxismo para si. Elas praticamente já cooptaram tudo que o marxismo poderia fazer, ela faz com que reverta no final ao seu favor. É dessa maneira que eu estou vendo hoje, né? Ou seja, a escola de Frankfurt ela ajudou bastante para isso, né? Que ela tirou da classe proletária o protagonismo na revolução e jogou para outras classes intelectuais e tal. A partir desse momento, eu creio que os sujeitos mais endinheirados do mundo, né? Acho que vários conhecem aqui, né? O mais famoso é um tal de Jorge Soros, mas ele deve ser um pequenininho entre uma elite de oligopolistas muito poderosa e muito rica. E você tem aí um Jorge Soros hoje apoiando toda a agenda anticristã dos dias de hoje, né? Respondi sua pergunta? Talvez as pessoas saibam bem, na verdade, diferenciar de que essa é só mas também mudou a forma de atuar, mas eles são ideais, digamos assim. Sim. Esses ideais têm uma plasticidade enorme, né? Eles não são como a teologia cristã, em que você pode recorrer, né, à Bíblia mesmo, né? Que aquilo ali é imutável, se ainda houver uma controvérsia, pode ir lá aos pais da igreja ou teólogos respeitados e tal. Não é bem assim, entendeu? A facilidade em se modificar a interpretação do que Marx disse é bem maior. Então, esses teóricos falam, Marx não quis dizer isso, Marx estava errado nisso. Nós não podemos falar que a Bíblia estava errada neste ponto, mas eles podem falar, não, Marx estava errado neste ponto, ele não entendeu bem essa parte, então vamos seguir nessa parte. Vamos seguir desta maneira. Então tem uma plasticidade enorme. E hoje virou uma barafunda, assim, uma coisa, né, que você dedicaria uma vida toda de estudos para compreender o que seria a cultura marxista ou o marxismo cultural. Mas a filosofia marxista, né, levaria realmente uma vida toda para entender isso. É uma bibliografia rica, querendo ou não. Eles sabem escrever livros, entendeu? Uma montanha de livros que você tem que... Alguns, eu creio que isso é a missão de alguns na igreja, né? Assim, se dedicar a entender esse lado, né? Porque, no meu caso, eu acho muito maçante, né? É uma coisa difícil, né? Mas tem gente que gosta de fazer esse trabalho apologético mesmo, né? E muitas outras áreas. Mais alguma pergunta? Diga, pai. Olha o microfone aí. Você se referiu à responsabilidade de nós pais educar os filhos em Cristo. Sim. Né? Em assim acontecendo, essas crianças não vão enfrentar diversidades nas universidades no futuro? Sim, sem dúvida. E o importante é nós educarmos elas justamente para essas adversidades, né? Meio que antecipar. Olha, na universidade... Hoje eu tentei antecipar um pouquinho, né, assim, do que são as técnicas sobre as quais você estará sujeito, né, as técnicas a que você estará sujeito. Mas o correto é fazer como nós temos feito aqui na nossa comunidade, né? É você meio que solapar as bases que dão sustentamento, né, a toda essa ideologia, né? No caso, eu posso usar o exemplo aqui do evolucionismo. Se você conseguir
mostrar para a criança, né? E tem muita prova contundente nessa área. Mostrar para a criança que nós não viemos do macaco, nós não viemos da ameba. Isso já é um fortalecimento enorme para quando ela se tornar um adulto e se deparar com os desafios da sala de aula, né? Assim, encorajar e criar uma cultura de coragem na criança, no jovem, para que ele aprenda a não aceitar calado tudo, entendeu? E, assim, eu conheço vários testemunhos de que quando um sujeito na universidade ele se opõe ao professor, né, ele, sem ser chato, né, ele se opõe com fundamento, o professor geralmente passa ele rapidinho, dá maior nota. Ocorreu isso comigo neste caso, com essa professora. Eu pensei, ixi, ela vai me lascar todinho no final do semestre. Mas não, ela me passou com a nota certinha. E é isso. Respondi sua pergunta? Mais alguma pergunta? Diga, Rômulo. Irmão Rafael, será que existe uma política educacional atualmente dos governos recentes que tem fortalecido no ensino superior o ensino à distância? Sim. Será que esse fenômeno a longo prazo não poderá dissolver todas essas técnicas que você mencionou de recepção, né, dos calouros e tudo mais? Será que isso não pode ser positivo a longo prazo, o fortalecimento nesse sentido do ensino à distância? Rômulo, eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que na qualidade do ensino vai cair um pouco, mas o uso dessas técnicas vai diminuir bastante, né? E a pessoa está em casa ali, pode... No momento que o professor estiver falando alguma besteira ali, ou estiver puxando demais a sardinha para o seu lado político, você está pesquisando ali no Google algo que diga contra, que fala contra, ou você está com um livro ali pesquisando e já sabe, consegue dar toda a base contra aquilo ali, né? É uma faca de dois gumes aí, o EAD. Mais alguma? Diga, Beth. Esse pensamento, tipo, que você falou aí de esquerda ou marxista, não entendo muito. Mas, assim, ele acho que vem formando pessoas, é isso, né? Sim. Porque, igual onde eu convivo, que é no meio dos professores, a gente percebe nitidamente as pessoas que têm esse pensamento, porque eles pensam coisas iguais, assim. Eles concordam com coisas iguais. É incrível. Muito mais padronizado do que na igreja, né? Sim, muito padronizado. Exatamente. E por que será isso? É uma formação? O que seria? Ou é uma inclinação da própria pessoa já de achar que isso está certo? O que seria? É formação mesmo, é o uso dessas técnicas durante várias gerações. No caso especificamente do Brasil, no início do século XX, você teve uma intelectualidade de alto nível que era marxista, né? Vários brasilianistas, né, que praticamente redescobriram a história do Brasil, né? Mostraram coisas novas, né, sobre a história do Brasil. Eram marxistas, né? Vários filósofos, e eles tinham realmente capacidade intelectual, nós temos que reconhecer. E eles acabaram formando gerações seguintes de professores que vieram perpetuando isso, mas pelo que eu entendo, na década de 80, começou por falta de oposição, o marxismo nas universidades, ele acabou se relaxando. Ele acabou se padronizando demais, né? Tanto a universidade quanto o marxismo é um local, quanto a cultura marxista, deveria ser um ambiente de debates. Mas os debates estavam acabando, não havia divergência nem entre eles próprios, como você disse. Estava padronizado. Eu acho que também tem essa inclinação da pessoa também, porque tem pessoas que não têm estudo, não foram para as universidades, mas ela tem esse pensamento que
Então, mas eu acho que ela já tem essa inclinação para aquilo, né? Né? A presença de um familiar é importante, né? Um professor que marcou na época do ensino médio, às vezes ela nem tem tanta cultura, mas aquele professor inculcou nela esses valores. Eu creio que ela vai esposar esses valores até o fim da vida mesmo. Se não, aí neste caso, existem casos em que a pessoa, sem passar por uma conversão, ela consegue acordar. Mas eu creio que é um milagre mesmo, entendeu? É só uma conversão mesmo, só o Espírito Santo para tirá-la dessa convicção ferrenha, né? Diga, Enzo. Você não acha que muito dessa força que os marxistas têm na cultura não vem da falta de uma produção cultural, tanto literária, musical, algo de relevância cultural por parte de conservadores? Porque mesmo que ideias conservadoras em geral não sejam bem aceitas hoje em dia, a arte pode falar mais alto que isso. A gente não tem ninguém relevante hoje em dia, na verdade, fora de pequenos nichos que influenciam as pessoas de uma forma positiva nesse sentido. Eu concordo contigo. O Júnior até teria mais autoridade a falar sobre isso do que eu, mas é exatamente isso, né? E assim, como eu vejo que a literatura é a mãe de todas as artes, não é bem isso, mas acho que é a arte principal, né? Se eu puder aconselhar pais, né, e jovens, eu aconselho, olha, invistam nessa área da literatura porque ela tem um poder de convencimento bem na literatura e artes, né, em geral, mas a literatura principalmente tem um poder de convencimento bem maior do que você ficar apenas repetindo princípios, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo. Se você tem, digamos, um personagem que como os personagens de Dostoiévski, né? Ele tem vários personagens revolucionários. Então, aqueles personagens, eles encarnam a revolução em toda a sua personalidade. E eles não se dão muito bem. Então, eu creio que Dostoiévski fez mais, né, Dostoiévski e vários outros escritores, mas pegando este caso, Dostoiévski fez mais contra o marxismo do que qualquer professor de universidade, teórico e até mesmo teólogo, né? Porque assim, a teologia tem muito poder, mas é mais no meio da igreja, né? Para que seu alcance vá além da igreja, de fato é na esfera das artes. Respondi sua pergunta? Sim. Que, assim, todos os meus amigos de infância, ensino médio, pessoas que são de família boa, são inteligentes, respeitava, e até respeito hoje em dia também intelectualmente, todos eles, a partir do momento que entraram na faculdade, se converteram ao ideias de esquerda. Sim. Foi automático. Entrou na universidade, teve essa conversão total da cabeça e não tem como tirar isso. É muito difícil. É difícil. E porque toda a questão social está investida nisso. E como que a pessoa vai contra o meio dela? É muito difícil. De fato como eu falei, é uma espécie de milagre mesmo. Não tem muito o que falar. Eu creio que o milagre ocorreu comigo, né? É muita graça divina mesmo. Mais alguma pergunta? Débora. Não sei se você poderia falar um pouco, mas a gente tem uma ideia um pouco errada, e talvez nem por falta de conhecimento, né? Que daquilo que eles pintam de bonito nessa ideologia, né? Mas uma das coisas principais é a dissolução da família mesmo, né? Que é essa coisa da educação integral e toda essa
essa teoria. Por quê? Porque lá no comecinho o que eles lutavam era contra o enriquecimento, a posse mesmo, né? Sim. Que eles queriam pegar. E aí eles viram que quem tinha uma família e as famílias eram grandes e trabalhavam juntos, né? Sim. Enriqueciam. E aí eles começaram com algumas coisas para dividir a família, né? E também não só dividir a família no sentido da posse, né? Mas também na questão de tirar a criança justamente para educar a criança, né? Justamente. Não os pais educarem. Justamente. O Estado educar e dentro das teorias, né? Que eles vão infiltrando daí, né? Verdade. Então seria mesmo acabar com a família, né? Essa é um dos pilares mesmo, né? Eu estava tentando lembrar o livro que fala de propriedade, posse, mas não consegui lembrar. E é justamente essa é um dos pilares, né? Dissolver a família, né? O filósofo marxista Herbert Marcuse, ele falou exatamente isso. Olha, para nós destruirmos o poder do capital, nós teremos que destruir a moral judaico-cristã. Esse é nosso objetivo. Este não era um objetivo específico de Marx, né? Ele tinha objetivos diferentes, mas Marcuse iniciou essa tradição e, como eu disse antes, né, eu entendo que hoje em dia os mais poderosos do mundo que mandam em organizações internacionais, UNESCO, eles têm o poder de influenciar a educação em todo o país, a mídia em todo o país, a cultura em cada um dos países hoje, nesse sentido, de acabar com a família. Eu entendo que é assim por quê? A família é o único entreposto, né? A única defesa contra um ataque midiático das proporções que nós estamos vendo hoje, né? Várias das nossas mídias, celular, computador, eles têm aquelas mensagens não, mas notícias automáticas. Quase toda notícia quase toda não, mas notícia, filme, tem sempre um ataque à família escondido ali. E eles também sabem que a nação, né, é uma extensão da família. Nós temos o exemplo de Israel, né? Ali é uma família gigante que virou uma nação também muito grande. E várias outras nações seguiram esse princípio. E eles sabem que famílias fortes geram nações fortes, por mais que as nações sejam compostas de etnias diferentes. Então, eles vão atacar as famílias e o mais surpreendente é que as famílias deles são totalmente tradicionais, tá? Eles criam os filhos para serem uma cópia deles mesmos, entendeu? Você vai ficar hiper rico para ter o máximo de poder que você conseguir e passar esse poder para o seu filho. Mas, né, do outro lado, eles tentam impedir ao máximo que a família se fortaleça. Mais uma pergunta? Por favor, irmão Rafael, de tudo que eu estava escutando agora, um pouquinho, pensando também na realidade que é da minha família, da minha casa, eu estou na 3ª graduação, estou terminando agora, e, como você falou, eu posso me considerar um milagre nesse sentido, então. Eu e a minha irmã Thalita, que crescemos num lar cristão, nascemos num lar cristão, e continuamos cristãs. Só que eu tenho uma irmã que, muito pelo contrário, ela é militante, ela tem um partido, ela mora em São Paulo, e ela realmente se encaminhou para um outro caminho. E o meu cunhado, casado com ela, ele nunca teve uma tradição cristã, ele nunca foi a uma universidade, agora que ele está se formando, e ele sempre foi comunista, assumido e declarado. Então, claro que nós temos, como você disse, uma série de outras situações que podem encaminhar uma pessoa
para o marxismo e para um sentido comunista. E eu creio também que algo que nós podemos fazer enquanto igreja é, sim, fortalecer a família. Que isso que você falou faz todo sentido, porque a ideia da escola, lá na Bíblia, começa com a sinagoga, você fazendo uma escola para as crianças e não para os adultos, que isso mais tarde vai mudar, mas porque o pai deveria ensinar o filho aquelas doutrinas cristãs e ele não estava dando mais conta, então ele vai para a sinagoga para ele aprender. Sim. Paulo vai aprender aos pés de Gamaliel. Na sinagoga. E então é transferido aquela responsabilidade que, como o irmão também falou, que era do pai e da mãe, para a escola, para a sinagoga naquele momento, que depois vai passar essa escola, aí você tem Alexandre e tem as universidades, e aí você tem toda essa mudança cultural e tudo a gente já falou agora. Então, nós temos todo um caminho do inverso. Então, era a responsabilidade do pai, foi para a escola, da escola foi para a escola, universidade, depois assim. Agora a gente tem que fazer o contrário. Eu tenho uma formação metodista, eu gosto muito de pensar que eles tinham uma ideia muito boa, John Wesley, a respeito dessa união da gente fazendo a nossa parte enquanto igreja, também educando as crianças e fazendo a nossa parte social, não como uma missão integral, como a ideia que você já colocou, mas tendo a nossa responsabilidade humana e responsabilidade social enquanto servos de Deus, cristãos que têm que acolher a viúva, o pobre, o necessitado, como está escrito na Bíblia. Mas, acima de tudo, a gente pensando que o que Jesus pregou, o que significa cruz, é exatamente esse amor que não tem limite, esse amor que abrange todas as pessoas, e mesmo o rico ou o pobre, o proletário, o clero, ou então o nobre ou o burguês. Então não tem classe, mas que abrange todas as pessoas. E aí eu queria que você falasse disso. Como nós, igreja, o que a gente pode fazer? Sim. A postura da igreja, a postura política da igreja, eu entendo que ela é sobretudo defensiva. Ela é uma espécie de boicote a essas investidas contra ela própria, né? E contra a família. E, assim, resumindo, é aquilo que eu falei antes, né? É os pais acompanharem os filhos de perto, os jovens se prepararem para educar a próxima geração, né? Os jovens cristãos, obviamente. E, assim, mais especificamente, né, eu vejo que a educação domiciliar é a melhor opção hoje em dia. Né? Você não só ter um conhecimento do que o seu filho está aprendendo, mas está caminhando ao lado dele, né? Sem colocá-lo numa redoma, né? É meio óbvio isso, né? Até no mundo animal, os filhotes são protegidos até certa idade. Então, é isso que nós devemos fazer, né? Com nossas famílias, com nossos filhos, protegê-los e capacitá-los o máximo possível para que eles enfrentem, né, Satanás, o mundo e sua carne quando estiverem sozinhos, né? Quando estiverem na sua militância, porque nós também somos, né, militantes no sentido de que nós lutamos pelo reino de Deus, né? Então, é isso. E como ficou bem claro naquele trecho bíblico, né, do início, nós temos que deixar a César o que é dele, né? E o reino, né, a política que importa mais à igreja, de fato, é o reino espiritual. Isso vai ter consequências políticas, educacionais, né? Terão imensas consequências, né? Mas nossa principal preocupação, de fato, é espiritual, né? Com a nossa alma, com a alma dos nossos filhos, e, né, conhecer a Deus e fazer dele conhecido. Em resumo,
É isso.